Como a venda do Bruno Guimarães pode destravar a venda do Danilo aqui no Botafogo? Bruno Guimarães é aquele mesmo da seleção brasileira que perdeu um pênalti contra a Noruega na Copa do Mundo. Antes de a gente analisar melhor essa situação, eu peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, o nome do Danilo tem gerado muita especulação na imprensa nesses últimos dias. Alguns debates sobre quem são os reais interessados no futebol do Danilo, que vão fazer proposta pelo Danilo, tem sido conversado, né? E hoje a gente sabe que o real, notório, declarado interessado pelo Danilo é o Palmeiras, que já até sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, mais o zagueiro Naves, que não é um zagueiro que eles utilizam. Essa proposta já chegou no Botafogo, já foi analisada, né? Claramente ali não é uma proposta boa, o Botafogo já recusou ela de fato, dito até por alguns que era uma proposta ridícula, né? E de fato o valor do Danilo é muito superior a 20 milhões, mais um zagueiro que não é utilizado. Então, o que é necessário entender nesse jogo, e aí a gente vai tentar entender onde que entra o Bruno Guimarães nisso, é que um clube ele não dita o valor de mercado de um jogador, né? Se você tem um clube interessado, ok, você até pode tentar negociar ali e chegar numa proposta razoável que você acha que consiga comprar. Agora, quando existem mais interessados pelo atleta, você não consegue ditar o valor de mercado. É igual você querer vender uma casa. Se tem uma pessoa querendo comprar a sua casa, você vai digitar um valor e vai chegar no meio termo daquele valor ali. Você vai jogar mais para cima, outra pessoa vai jogar mais para baixo, né? Vai ficar aquele jogo ali e vai chegar no meio termo. Agora, quando você tem 4, 5, 6 pessoas querendo comprar uma casa, cada um começa a tentar jogar um pouquinho mais para tentar comprar. A sua casa vale 300. Se você falar que a sua casa, que você quer 1 milhão para uma pessoa, você não vai conseguir. Agora, se são 6 pessoas querendo comprar, né? Aí uma joga 50 mil a mais, a outra joga 100 mil a mais, a outra joga 150 mil a mais. É aquele famoso leilão. E aí, onde entra o Bruno Guimarães nisso? Vamos lá. Hoje, o Bruno Guimarães joga no Newcastle, um time da Premier League, lá da Inglaterra. Né? A grande mídia, né, da Inglaterra já dá como certa a transferência dele para o Arsenal, que é o atual campeão inglês. E foi vice-campeão da Champions. Pois bem, se o Bruno Guimarães for para o Arsenal, deixa o Newcastle sem o jogador, né? E com bom dinheiro, né? O Bruno Guimarães está sendo vendido por 100 milhões de euros, né? Ou libras ali, né? Então, esse valor de 100 milhões é por um jogador dito titular da seleção brasileira. Todo mundo sabe que o Danilo era o reserva do Bruno Guimarães. Então, obviamente, o valor de mercado do Danilo vai ser menor do Bruno. Até porque, primeiro, ele era o reserva. E segundo, ele está no Brasil, que é um mercado que claramente tende a abaixar o valor dos jogadores. Se ele está na Europa, ele vale muito mais. Se ele está no Brasil, ele vale menos. Pois bem, outra negociação em paralelo é a do Andrei Santos. Lembra dele? Era um jogador da cria do Vasco, né, da base do Vasco, e está sendo vendido pelo Chelsea. Só que, um detalhe, o Andrei não foi nem para a Copa, e ele está sendo vendido por 50 milhões de euros. A mídia palmeirense tem dito que o Danilo se desvalorizou porque ele não jogou direito na Copa. Se você pensar por um jeito único, beleza, você pode até tentar entender isso. Só que, ao mesmo tempo, isso não correlaciona com essa relação. O Bruno Guimarães, que era o titular da seleção brasileira, está sendo vendido por 100 milhões. E o Andrei Santos, que é um jogador que nem para a Copa foi, está sendo vendido por 50, que é metade do Bruno Guimarães. Quanto valeria, então, o Danilo, que era um jogador que foi para a Copa, ou seja, acima do Andrei, mas também não bateu titular. Foi reserva do Bruno Guimarães, ou seja, abaixo do Bruno. Então, quanto seria um valor de mercado para alguém que está ali no meio termo? Não foi nem titular, mas também não foi nem aquele cara que não foi para a Copa. Ele é o reserva. Seria algo em torno de 100 a 50 milhões de euros, concorda? Então, o que a grande imprensa está pensando? Uma grande oportunidade de mercado. Contratar um jogador da seleção brasileira que foi à Copa, ou seja, só isso aí já faria ele valer mais do que os 50 milhões que o Chelsea está vendendo o Andrei. E, ao mesmo tempo, o valor de mercado dele hoje está batendo 35 a 40 milhões de euros.
Por quê? Porque ele está no mercado brasileiro, que é um mercado que vale menos. Então, como que isso tudo pode se desembaraçar? Se o Bruno Guimarães for vendido do Newcastle para o Arsenal, faz o Newcastle ter que repor o Bruno Guimarães. Quem seria, então, um grande jogador que o Newcastle poderia ir claramente para tentar repor o Bruno Guimarães? Que tal o próprio reserva dele na seleção brasileira? E, além do mais, desembolsar 100 milhões e só gastar de 35 a 40? Ótimo negócio para o Newcastle. Então, alguns jornais, da Inglaterra já dão conta de que o Newcastle é o principal interessado no Bruno Guimarães. Ao mesmo tempo, o Chelsea já pensa o seguinte, já pensa o seguinte: eu estou me desfazendo do Andrei Santos, que é um jogador que eu estou vendendo por 50 milhões. Como que eu posso repor a saída dele? Caramba, o Andrei Santos era um jogador que poderia ir para a Copa, mas foi desbancado pelo Danilo, que foi para a Copa. Só que o valor do Danilo está mais barato do que o valor do Andrei, que eu estou vendendo a 50. Então, por que não ir no Danilo? Então, alguns jornais também já colocam o Chelsea como um suposto interessado. Pois bem, Newcastle é interessado, Chelsea interessado, o Arsenal está contratando o Bruno Guimarães. Pô, e o United? E o Manchester? Onde que ele vai ficar nisso tudo? Alguns jornais também já colocam que o Manchester é um interessado também, porque, primeiro, a negociação com o Ederson, que era o outro reserva da seleção brasileira, está dando para trás. Alguns jornais dizem que ele foi reprovado nos exames médicos e o Manchester desistiu da contratação do Ederson. Por que não, então, ir no outro jogador, ir no Danilo? Até porque o United tem que dar uma resposta aos seus torcedores. O Chelsea está se movimentando, o Newcastle está se movimentando, o Arsenal está se movimentando. E o United? Ele tem que se movimentar também. Então, uma grande oportunidade de mercado é ir atrás do Danilo, por um valor que está sendo até mais barato do que o do Ederson. Só que esse valor de 35, que é o que o Botafogo está pedindo para começar a negociar o Danilo, bem distante dos 20 que o Palmeiras tentou contratar, pode se alterar. Por quê? Porque uma coisa é, aí volta aquela situação da casa, uma coisa é um time atrás de um jogador. Só que se for 3 times, Newcastle, Chelsea, United, indo atrás do mesmo jogador, poxa, eu te dou 35. Ah, não, pô, então eu dou 37 aqui para garantir. E o terceiro? Ah, não, se ele deu 35, ele deu 37, vamos fechar em 40? Ah, não, então volta a dar prioridade para mim, eu faço com 42 com você e acaba a situação. Então, o valor do Danilo pode crescer naturalmente, porque o mercado é que dita isso, não o Palmeiras. Então, hoje, o Palmeiras querer fechar logo a contratação do Danilo... Ah, Felipe, mas hoje não existe nenhuma proposta pelo Danilo. Claro, a janela nem abriu ainda. A janela abre no dia 20 de julho. Hoje é dia 11. Então, assim, além de nem ter aberto ainda, ela fica aberta por mais de um mês. Só fecha no final de agosto e início de setembro. Então, assim, por que o Botafogo vai querer vender logo o Danilo? Se as rodadas de negociações, a janela nem abriu ainda. Para o Palmeiras, é muito interessante tentar fechar logo. Por quê? Porque ainda são menos interessados. Então, é por isso que o Palmeiras está com essa estratégia de tentar fechar logo, colocar na mídia paulista, na mídia 011, a ESPN, que tá fechado, tá tudo certo, só falta assinar. Gente, não tá nada fechado, não tá nada certo, muito menos só falta assinar. Então, para o Palmeiras, é lucro, é vantagem tentar fechar logo. Por quê? Porque o valor de mercado do Danilo ainda não subiu. Mas por que ainda não subiu? Porque a janela ainda nem abriu. Quando a janela começar a abrir e essas contratações começar a movimentar o mercado, por exemplo, quando o Bruno Guimarães for realmente vendido do Newcastle para o Arsenal, essa chavinha, esse destravamento vai começar a acontecer. E aí, as cadeiras começam a se movimentar. O Chelsea vende o Andrei, o Newcastle vende o Bruno Guimarães, eles vão ter que repor, eles vão atrás de alguém, podem ir atrás do Danilo, e o United vai querer também se movimentar, e aí o valor de mercado do Danilo começa a aumentar. Então, hoje, o desespero do Palmeiras por tentar fechar logo com o Danilo é até entendível, digamos assim. Por quê? Porque eles sabem que hoje não tem propostas, então o valor do mercado do Danilo é 1, eles querem tentar fechar logo com isso. Só que o Botafogo não está mais desesperado igual estava há 2, 3 meses atrás, quando ainda estava na gestão do John Textor. Hoje, o Botafogo já está sendo liderado pela GDA,
já tem dinheiro colocado no Botafogo, as contas estão pagas, os salários estão em dia, direito de imagem está tudo em dia, o Botafogo já voltou ao mercado, já consegue fazer contratações modestas, mas já consegue fazer contratações envolvendo inclusive dinheiro, coisa que o Botafogo sequer imaginava, né? Pensavam que iam contratar apenas por empréstimo ou por jogador a custo zero. O Botafogo está movimentando o mercado, fazendo contratações envolvendo grana. Então, assim, hoje a situação do Botafogo é muito melhor do que há 2, 3 meses atrás. E os palmeirenses estão se apegando a isso, de que a proposta, a situação do Botafogo ainda é aquela que o Botafogo tinha que vender o Barbosa de qualquer jeito para ganhar dinheiro. Só que hoje a proposta não é mais essa, já é diferente. Então, se é diferente, o Botafogo não precisa ter mais pressa para vender o Danilo. Por que eu vou vender o Danilo antes da janela abrir, se quando a janela abrir, esse mercado vai esquentar e vai ter um valor maior? Então, hoje, os setoristas palmeirenses, a grande mídia 011, ESPN e tudo mais, tá querendo vender o Danilo de qualquer forma. Não, tá tudo certo, só falta assinar. Não falta assinar. Então, hoje, tentar vender o Danilo por 20 milhões de euros, de fato é ridículo, né? Sabendo que o preço do Danilo pode startar de 35 milhões de euros, coisa que vai ser muito eficiente quando o Bruno Guimarães for vendido. Felipe, mas e se o Bruno Guimarães não for vendido e essa roda não começar a girar? Pois bem, como eu disse, hoje o Botafogo está com a GDA. A GDA não tem mais pressa querer dinheiro de qualquer maneira, igual o John Textor queria. Então, bem, pode ser que o Danilo seja vendido para o Palmeiras? Pode, não é que é uma impossibilidade. É que uma proposta de 20 milhões de euros hoje é ridícula. Ah, eles querem 35 milhões do Danilo, tá achando que é quem? Tô achando que é o dono do passe do Danilo. Se vocês querem comprar, compre. Se não quer comprar, se acha que é muito, vai em outro jogador. É muito simples, né? Então, o Palmeiras ainda pode comprar o Danilo? Pode. Digamos que o Palmeiras diz, acabou, toma aqui 40 milhões de euros e 20 papo me dá o Danilo. Beleza, ele vai. Só que enquanto o Palmeiras não se coçar e achar que vai estar ganhando o Danilo pelo preço de 20, 22, 23, achando que o Botafogo está nessa mesma situação, achando que vai ganhar ali na força, né, na pressão de empresário, na pressão de influenciador, o Palmeiras está muito enganado. Então, hoje, o Botafogo está numa situação até confortável. Pode esperar um mês as propostas pelo Danilo aparecer. Enquanto isso, o jogador é do Botafogo, não precisa vendê-lo desesperadamente na primeira proposta e pode deixar o mercado aquecer para o Danilo começar a ter um valor subindo, o que é muito bom para o Botafogo. Então, hoje, o Danilo pode ir para o Palmeiras? Pode. Por 20 milhões de euros? Não vai. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.